Bem, não, aluno, vamos lá. Segunda parte da nossa revisão aqui, segunda aula, né? Aula 8, que é a segunda aula de revisão. Hoje a gente vai falar exclusivamente sobre função, e a gente vai englobar tudo sobre função. Mais uma vez, como é revisão, a gente vai ver tudo muito rápido, tá? Detalhes nos vídeos já gravados das outras aulas. Aqui é revisão, só pra gente relembrar das coisas, beleza? Então, vamos lá. O que é função? Função é uma relação entre conjuntos que existe uma lei de formação, ou seja, uma condição para essa relação. Essa lei de formação é tipo uma fórmula que modela a situação. Então, quando a gente tem um problema, uma situação, um problema, uma historinha, alguma coisa assim, que a gente vai relacionar dois tipos de valores, né? Um valor que é independente, porque a gente vai escolher, e o outro que é dependente, porque depende do que a gente vai escolher. A gente tem dois conjuntos de valores. Por exemplo, quantidade de produtos que eu vou comprar e valor total de compra. São dois conjuntos, o conjunto da quantidade de produtos e o conjunto do valor de compra. Peso de um carregamento de certo produto. O peso do carregamento do produto depende da quantidade de produto que eu vou levar. Então, eu tenho dois conjuntos de valores. Os valores da quantidade de produtos e os valores do peso total. Um depende do outro. O peso total depende da quantidade de produto. E por aí vai. então, para relacionar essas duas coisas, a gente tem o que a gente chama de lei de formação, que é uma formulazinha que modela essa situação para transformar em uma relação entre conjuntos. Tá? Então, a função tem uma lei de formação. Ela tem domínio, contra domínio e imagem. O que é domínio, contra domínio e imagem? Domínio é o conjunto dos valores independentes, no caso do que eu falei agora, quantidade de produtos e peso total. O domínio seria a quantidade de produtos, porque eu escolho. Tá? Contradomínio é o conjunto dos possíveis pesos totais, e imagem são os valores que têm relação com o domínio, certo? Os valores dentro do contradomínio têm relação com o domínio, tá? O domínio tem que ser todo usado com uma relação para cada elemento. Não pode ter duas, não pode ter três, é somente uma, e não pode não ter relação. Então, todo o seu domínio tem que ser usado, tá? E só pode ter uma relação para cada elemento, certo? Não confunde, tá? Ninguém chegou e falou assim, vou inventar uma relação e chamar de função. Não, é o contrário. Viram que existe um caso específico de relação e resolveram dar um nome para esse caso específico de relação de função. Função é um caso específico da relação binária, que é um dos casos do produto cartesiano. Tá? Então não é tipo, alguém chegou, vou inventar um conceito novo, vou inventar o conceito de função. Não. Os caras foram fazendo teste, fazendo não sei o que, tal, e observaram que tinham relações que tinham essas características aqui. E eles resolveram dar o nome de função. Tá? Bom, e aí uma função ela vai ter essa cara aqui. Ó. Eu vou representá-la formalmente assim. Uma função do domínio ao contradomínio, ou seja, os valores que eu vou usar como entrada são os números naturais, e os possíveis valores que eu terei como resposta são os números inteiros. Tá? Definida por, aí vem a lei de formação. Qual é a lei de formação? A função na variável d é igual a d ao quadrado menos 3. Tá? Em que d é um elementozinho do domínio. Certo? E eu vou chamar isso aqui de f de d de y, que é um elementozinho do contradomínio, que vão ser as minhas imagens. Então eu fiz aqui uma tabelinha e o plano cartesiano para a gente relacionar. Tá certo? Então, como o nosso conjunto de domínios são os naturais, lembra? Começa do zero. Se ele te permite usar os naturais, começa do zero. Tá? Bom, então eu vou ter o seguinte, vou atribuir valores aqui, né? Eu vou usar minha caneta vermelha porque para ficar mais chamativo. Então, ó, vou ver qual é a imagem do 0, a imagem do 1, do 2, do 3 e do 4. Tá certo? Vou ver essas imagens ali. Eu estou atribuindo valores. Como são números naturais, eu posso usar até infinito. Claro que eu não tenho uma vida disponível para fazer isso, mas a gente tenta. Então, qual é a ideia? A ideia é pegar essa lei de formação e ir substituindo os valores do domínio para descobrir suas imagens. Aí vai estar aqui, ó. Quem é f de 0? Ou, em outras palavras, quem é a imagem de 0? Não sei. 0 ao quadrado, 0. Menos 3 vai dar o quê? Menos 3. Então, quem é a imagem do 0? Menos 3. Por quê? Quando eu jogo o 0 aqui, 0 ao quadrado, 0, menos 3 dá menos 3. Vamos ver quem é a imagem do 1. Aí é só repetir tudo aqui, ó. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 3, menos 2. Então a imagem do 1 é menos 2. Menos 2, olha eu fazendo besteira aqui. Ó. Tá? Quem é a imagem do 2? É só ficar fazendo isso para você ver, tá certo?
2 ao quadrado, 4. Tá? 4 menos 3, 1. Tá aqui, 1. E 3, que é a imagem do 3? 3 ao quadrado, 9. 9 menos 3, 6. Então a imagem do 3 é 6. Quem é a imagem do 4? 4 ao quadrado, 16. 16 menos 3, 13. Certo? Então eu vou ter esses pares ordenados. Como é que eu vou representar esses pares ordenados? Ora, eu vou fazendo que nem eu faço antes, né? Eu vou botando os pontos na direção tanto do seu valor de entrada quanto da sua altura, que é o valor de saída. Então, quando a minha entrada for 0, vou aqui no horizontal e acho o 0. Eu vou pegar esse cara na direção do menos 3 na vertical. Então, eu estou aqui ó, na horizontal, estou no 0, a altura dele vai ser exatamente no menos 3. Aqui, ó. Então, ele está exatamente em cima do eixo. Tá? Do 1 é menos 2. O menos 2, ó, se eu dividir isso aqui em 3 partes iguais, o menos 2 está mais ou menos aqui. Então, do 1 eu vou descer até a altura do menos 2, tá aqui. 2 com 1. 2, vou subir na direção do 1, que está mais ou menos aqui assim. 2, vou subir na direção do 1, tá aqui. 3, vou subir na direção até o 6. 3, na horizontal, vou subir até o 6. Ó. 4, vou subir até a direção do 13, que está mais ou menos aqui. 4. Por que eu estou falando mais ou menos? Porque eu fiz o meu eixo vertical com cada marcação andando de 3 em 3, né? Então eu tenho que saber mais ou menos onde está, tá? E eu vou ficar fazendo isso aqui a vida inteira. Esse gráfico, se eu for continuar fazendo, ó, eu estou vendo que conforme eu ando uma unidade aqui, o valor aumenta cada vez mais. O valor está aumentando aí, ó. Daqui para cá aumentou uma unidade, daqui para cá aumentou 3, daqui para cá aumentou 5, daqui para cá aumentou 7, a próxima, pela lógica, vai aumentar 9, depois, né? Então, quanto mais eu ando para lá, mais ele vai aumentando mais rápido, eu acredito, e vai, esse gráfico vai ter uma carinha assim, ó, tipo, como se fosse uma rampinha de skate bem fechadinha, tá? Importante nas funções, no gráfico, é o seguinte, quando você olha para o gráfico de uma função, diferente da relação binária e do produto cartesiano, você jamais vai ter na direção horizontal 2 pontos. Como assim? A direção horizontal significa o domínio. Então eu nunca vou ter 2 pontos saindo do mesmo valor horizontal. Por exemplo, na direção do 1 só tem um pontinho aqui embaixo. Eu nunca posso ter outro aqui. Porque isso me diria que para o 1 eu teria 2 imagens, teria 2 alturas diferentes. Não posso, porque a função é o caso específico em que eu só tenho uma imagem para cada elemento. Está escrito aqui. Tá? Então toda função vai ter essa cara. Ok? E aí, se eu chegasse nessa função e mudasse lá o domínio e o contradomínio e falasse, não, olha só, o domínio tem que ser os números reais e o contradomínio também. Então o que isso vai me dizer? Isso vai me dizer o seguinte, que eu posso usar nessa função todos os valores que você imaginar. Todos esses valores aqui da horizontal podem ser utilizados. Consequentemente, eu vou poder ter várias imagens aqui. Isso a gente já viu que vai dar o quê? Quando o domínio e o contradomínio da minha função são os números reais, eu tenho tantos valores aqui, tenho tantos valores aqui, vou gerar tantas imagens, que esse gráfico vai virar uma linha contínua. Eu vou ter tantos pontos aqui, que o meu gráfico vai virar uma linha contínua. Vai virar uma linha contínua. E vou para o negativo também. Ele vai indo embora. Ele vai virar uma linha contínua. Por quê? Porque eu vou ter tantos valores de entrada e tantos valores de saída, ter tantos infinitos aqui, infinitos. Ele vai fazer uma linha contínua. Certo? Então lembra, na função, qualquer função que seja de qualquer grau, isso aqui é uma função do segundo grau. A gente não está estudando a função do segundo grau. Estou te apresentando como lidar com uma função qualquer. Toda função cujo domínio são os números reais, você vai ter uma linha contínua. Como assim uma linha contínua? Não vão ser pontinhos espaçados. Vai ser tantos pontos que vai formar uma linha contínua, sem você tirar do papel. Tá certo? Por quê? Porque eu vou ter tantos valores para usar que eu vou formar vários pontinhos como se fosse uma costura. E aí vai fazer uma linha contínua. Tá certo? E se meu domínio forem os números naturais ou inteiros? Aí eu vou fazer só pontinhos. Por quê? Porque eu vou andar de um em uma. Uma marcação,
2, 3, 4, 5. Vou ter pontos. Tá? Vou ter isso bem espaçado. Ok? A gente já viu isso. Agora vamos para o caso específico da nossa querida função do primeiro grau, não é isso? O que é a função do primeiro grau? A função do primeiro grau ela tem essa carinha aqui, ó. Claro, domínio contra domínio, né? Ela vai ter essa carinha aqui, tá? O que é isso? É uma função, né? Vou dar o domínio contra domínio em todos os casos, ou você vai ter que descobrir dentro do problema, em que ela vai ter essa carinha aqui. O que é A, o que é B e o que é X? X é a minha variável. Ela está até aqui, ó, variável. Representa os valores do domínio. Esse cara aqui é o meu coeficiente independente, é o termo independente. Ele pode ser qualquer número real, certo? Ele vai ser conhecido, tá? Qualquer número real conhecido. Você vai saber quem é ele. Ele não vai estar com essa cara de valor desconhecido, não. Você vai conhecer ele. E esse cara aqui é o coeficiente que acompanha o x. Ele é qualquer número real, mas não pode ser zero. Por que ele não pode ser zero? Porque se ele for zero, eu não tenho minha variável. Aí não pode, porque aí deixa de ser uma função do primeiro grau. Certo? Tá show? Bom, o que a gente viu sobre a função do primeiro grau? A gente viu que a lei de formação dela é essa carinha ali, certo? E a gente também viu o seguinte, olha só. O gráfico dela tende a uma reta. Por que tende a uma reta? Lembra? Pode não ser uma reta se o meu domínio não forem os números reais, né? Eu vou ter só pontos, mas esses pontos vão lembrar uma reta porque eles vão estar na mesma direção. Então o gráfico de uma função do primeiro grau, ele tende a ser uma reta. Ok? A gente tem aqui ó, os pontos importantes. Os pontos de interseção com os eixos, né? Se eu for pensar que é uma reta. Tá? O primeiro deles é a raiz. E a raiz vai ter essa cara aqui, ó. É zero na entrada e vai ser um valor que eu vou achar. Desculpa. É o valor que tem margem zero, tá? A raiz é o valor que tem margem zero. Esse ponto, ele vai estar sobre o eixo horizontal. E o segundo ponto de apoio importante, o segundo ponto de interseção, é a interseção com o eixo vertical, que eu vou chamar de Y, tá? Esse ponto, ele tem essa cara aqui, ó. 0B. Por que 0B? Porque ele é o cara que é a imagem do zero. Quando você botar zero na sua variável. Tipo isso aqui, ó. Ó, se eu pus zero na minha variável. Qual o valor que eu achei? Menos 3. Onde é que está o menos 3? Em cima do eixo vertical, um ponto de interseção. Então, quando eu ponho zero na minha variável, o resultado, a raiz do zero, é sempre o termo independente. Esse cara é importantíssimo, ele vai te dar onde você vai marcar no eixo vertical. Certo? Ele vai te dar a marcação no eixo vertical. Agora, professor, a raiz, a função sempre vai ter raiz? Não, a função nem sempre vai ter raiz. Por que nem sempre vai ter raiz? Porque vão haver casos em que a sua raiz vai estar fora do conjunto do domínio. Como assim? Vou dar um exemplo, olha só. Eu tenho uma função dos naturais nos inteiros que é definida por isso aqui, ó. Uma função em k, na variável k, que é igual a 2x mais 4. Tá? Aí você vai, lindo e belo, fazer a sua tabelinha, né, para atribuir valores. Você vai atribuir valor. Ah, quando x for zero, porque é natural, vou começar do zero. Quando x for zero, qual é a imagem? Quando x for 1, qual é a imagem? Quando x não é k. Quando k for 2, qual é a imagem? Aí eu te pergunto assim, qual é a raiz? Qual é o valor que tem imagem zero? Aí você faz aquela jogada. Ah, para eu achar a raiz, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar o zero, que é a imagem que eu quero, e vou ver quem vai ser igual ao zero. É uma equação do primeiro grau. Então eu vou jogar esse 4 para lá diminuindo, e vou dividir os dois lados por 2, ou jogar o 2 para lá dividindo.
Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então a minha raiz dessa função é menos 2. Por quê? Porque se eu puser o menos 2 aqui, ele tem imagem 0. Mas olha só, eu posso usar o menos 2 na variável k? Não posso. Por quê? Porque meu domínio são números naturais e menos 2 não é número natural. Então essa função não vai ter raiz, assim como tantas outras. Não vão ter raiz. Pessoal, perdão, falha no engano. Meu celular encheu a memória aqui, não sei o que houve, tá? Então, como eu ia dizendo, não vai ter raiz. Por quê? Porque o domínio não permite que esse cara seja usado na função. Então, tanto essa quanto muitas outras funções não terão raiz porque ou quando o domínio não permitir, certo? É tipo, lembra quando a gente via a equação e tinha conjunto universo? O que era o conjunto universo? Era o conjunto que eu queria que a minha raiz estivesse, que a minha raiz da equação estivesse, né? Eu poderia até achar uma raiz da equação, mas se ela não estivesse naquele conjunto, eu ia dizer que a equação não tem solução. É a mesma ideia aqui, ó. Eu achei alguém que vai dar zero, mas ele não pode ser usado. Por quê? Porque a minha condição, a minha regra, é que eu possa usar apenas valores números naturais, o que esse cara não está incluso. Entendeu? É isso aí, tá? Bom, e aí, vamos quase fechar aqui com o seguinte. Eu vou pegar essa mesma função aqui, tá? E fazer o gráfico dela, ok? E eu vou fazer o gráfico dela, primeiro com esse domínio e esse contradomínio, e depois fazendo tudo ali, beleza? Então vamos lá. Deixa eu projetar meu plano aqui. Só dar uma pausa aqui para não comer memória, e aí eu volto com o plano feito, tá? Bora lá? Bora lá. Então olha só, eu fiz aqui, deixei uma tabelinha semi-pronta, a função já meio que o esqueleto dela ali, só para substituir valores, ó, e o meu plano cartesiano aqui, tá? O que a gente vai fazer é trabalhar nessa função, considerando que o seu domínio são números naturais e o seu contradomínio são os números inteiros. Então, como o domínio são números naturais, a gente começa do zero, né? Atribui o zero para descobrir a imagem, atribui o 1 para descobrir a imagem, por aí vai. Então, botar 0, 1, 2, 3, só, tá? Porque depois eu vou abrir esse domínio, eu vou mudar o domínio e o contradomínio para a gente pegar mais ou menos como é que vai ficar, certo? Então, vou ter aqui, ó. Quem é a imagem do zero? 2 vezes 0, 0. 0 mais 4, 4. Então, a imagem do zero é 4. Eu vou ter esse ponto aqui, ó. É um ponto de interseção, né? Um ponto de interseção com eixo vertical, tá? Meu segundo ponto é a imagem do 1. Quem é a imagem do 1? 2 vezes 1, 2. 2 mais 4, 6. Tá aqui. A imagem do 1 é 6, vou ter esse ponto aqui, ó. Quem é a imagem do 2? Vou mudar tudo aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. O meu ponto agora vai ser esse aqui. E para fechar a imagem do 3. Duas vezes 3, 6. 6 mais 4, 10. Então eu vou marcar esses pontos aqui, ó. Meu plano cartesiano. Então eu vou ter, ó, 0, 4. Cadê o 0, 4? 0 está aqui no meio. E vou descer até... Não, vou subir até o 4. Está aqui, ó. Ah, eu estou andando de 2 em 2 na vertical, tá? Então, meu primeiro ponto tá aqui, ó. 0 até a altura 4, tá? Meu segundo ponto é o 1, 6. Então, eu estou aqui no 1, vou subir até a altura 6. Olha só, meu segundo ponto tá aqui. Meu terceiro ponto, 2, 8. Ó, 2, 8. 3, 10. Certo? Repare, esses pontos eles tendem a ser uma reta, porque eles estão na mesma direção. Essa distância entre eles é a mesma, a distância entre cada um dos elementos do domínio é a mesma, e a distância entre as imagens também é a mesma. Do 4 para o 8 tem 4 de diferença. Não, para o 6, desculpa. Do 4 para o 6 tem 2 de diferença. Do 6 para o 8 tem 2 de diferença. Do 8 para o 10 tem 2 de diferença. 2 unidades, tá? Agora vamos fingir que eu pego o meu domínio lá e troco para números inteiros, olha só. E se o domínio aqui fosse números inteiros? Bom, esses caras são todos inteiros, mas agora eu posso usar os negativos também. E aí o que eu vou fazer? Eu vou primeiro tentar levar a tinta para a ponta da minha caneta. Eu vou usar alguns números negativos, ó. Menos 1, menos 2 e menos 3, só. Números inteiros negativos, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó.
vou achar f de menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 4, 2. Então, vou ter aqui, ó, a imagem do menos 1 é 2. Quem é a imagem do menos 2? Vamos ver. A imagem do menos 2 vai ser isso aqui. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Opa, o menos 2 é a raiz. A gente já vai falar da raiz. Menos 3, não sei quem é, vou achar agora. Quem é a imagem do menos 3? 2 vezes menos 3, menos 6 mais 4, menos 2. Agora eu vou marcar esses pontos aqui, ó. Menos 1 vai encaixar com o 2, ó, na altura 2. Menos 2 está aqui em cima, ele é a interseção, ele é a raiz. E o menos 3 com o menos 2. Eles ainda continuam em linha reta, mas agora eu sei os dois caras importantes que são as interseções. Aí eu te pergunto, e se todo mundo aqui fosse real? Claro que eu pulei os racionais e os irracionais, tá? Até porque a gente não vai ter esse tempo. Mas se ele fosse números reais, como seria? Mano, tu é poder usar qualquer número decimal que você conhece, todos eles. E aí você ter tantos valores para usar aqui na entrada, você ter tantos valores, ó, você já pegou o padrão dos pontos, certo? Então você sabe que se você pegar um valorzinho aqui no meio, ó, tipo 0,5, a imagem dele vai estar na direção dos outros pontos. Ó. Se eu pegar 1,5, a imagem dele vai estar na direção dos outros pontos. Eu vou ter tantos pontos aqui de imagem, ó, que eu vou formar uma reta, uma linha reta. Vou formar uma linha reta. Tem tantos pontos que eu formo uma linha reta. Ó. Tá meio torto, né? Porque eu fiz sem medir. Formar uma linha reta. Deixa eu fingir que esse ponto está mais em cima aqui. Certo? É isso. Então, a função do primeiro grau, ela sempre vai ter um gráfico tendendo a uma reta. Agora, quando eu vou usar as raízes, a raiz e a interseção com eixo vertical. Lembra, eu vou achar esses caras, já te mostrei aqui como é que acha a raiz. Simplesmente, sempre que você tiver uma função do primeiro grau em que domínio e contradomínio são reais, você tem a liberdade, se eu lhe permitir, se o problema lhe permitir, você tem a liberdade de marcar só 2 pontos, com extrema precisão. Que pontos são esses? A raiz e a interseção com eixo vertical. Marcou eles 2, é só ligar com uma régua, só traçar a reta. Acabou. Certo? Ok? Última coisa que a gente vai lembrar é o seguinte. A reta, quando está inclinada desse jeito, a gente diz que a função é crescente. Por que a função é crescente? Porque quanto mais os valores do domínio aumentam, mais as imagens aumentam. Domínio 1, imagem 6. Domínio 2, imagem 8. Domínio 3, imagem 10. Ou seja, domínio aumenta, imagem também aumenta. Quando for o contrário, quando eu aumento o domínio e a imagem diminui, eu vou ter um gráfico com essa cara aqui. Ó. É como se a cada um que eu ando no domínio, a minha imagem é cada vez mais embaixo. Ó. Cada vez mais embaixo a minha imagem. A gente chama isso de função decrescente. Como é que eu sei que a função é crescente ou decrescente sem olhar para o gráfico? Sem olhar para o gráfico, simples. O sinalzinho desse fulano aqui que acompanha a variável, esse cara vai te dizer se ele é crescente ou não. Se ele for positivo, ela é crescente. Se ele for negativo, ela é decrescente. Ok? Então fechamos a nossa revisão. É rápida sim, só para a gente ver os tópicos, tá? Lembrar desses tópicos aí. Ok? Lembramos de tudo, vimos o que é a raiz, as interseções, vimos como é que faz a tabela e como é que projeta um gráfico. Tá certo? Lembrando, mais detalhes nos vídeos já gravados. Beleza? Estudem.